irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Palavra, Vida e Edificação do Evangelho de João. E estamos aqui agora no livro 4 dessa série. O título do livro 4 é O Zelo pela Casa de Deus. É do irmão Pedro Dong. E chegamos à semana 4 deste volume, né? Deste livro. A semana 4, o título é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. É baseado ali, né? Estamos no Evangelho de João, então o texto de referência é João 3, 22 a 36, texto bíblico. Os 3 primeiros dias dessa semana, segunda a quarta, nós temos aqui um princípio muito precioso para a vida cristã, para quem serve a Deus também. Na verdade, todo cristão deve servir a Deus, né? Mas quando estamos envolvidos em questões, serviços práticos, essa porção aqui, ela nos ajuda muito. Essa semana como um todo, né? Mas aí eu quero chamar a sua atenção para esses 3 dias aqui. E claro, né, vou pedir para você ler com muita calma, porque ele traz alguns personagens da Bíblia e, esses personagens acabam se tornando a vida deles, a experiência deles, a história deles, acaba se tornando um modelo, um exemplo, uma lição para nós no serviço a Deus. E em Gênesis capítulo 4, aqui na segunda-feira, diz depender totalmente de Deus. E em Gênesis capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel. E a gente, quando lê o capítulo 4 de Gênesis, vou dar uma olhadinha lá com você, a gente sempre fica, né, com uma sensação de que, né, da parte de Deus, tem uma certa injustiça para com Caim, né? Porque aqui diz assim: coabitou, capítulo 4, versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Caim, ele veio, resultado do auxílio do Senhor a Eva. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então Caim foi o primogênito, e depois veio Abel, seu irmão. Aí aqui, de uma maneira bem rápida, diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Bem, aí então depois veio a inveja, ciúmes por parte de Caim, por causa desse acontecimento. E aí, a partir do versículo 8, nós vemos que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí o Senhor perguntou para Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Então nós vemos que Caim, teoricamente, não fez nada ruim, nada negativo. Mas ele
oferecer uma oferta para Deus da- do, do fruto, né, que resultou da habilidade dele, da capacidade dele de produzir alguma coisa. E, e aí, quando você serve ao Senhor e o seu serviço, a origem dele é a sua habilidade natural, sua capacidade natural, você pode ter problema mais tarde, porque primeiro você se orgulha de ter feito alguma coisa. Você se acha o tal, né? Puxa, fiz isso, porque é resultado da sua habilidade, da sua capacidade. Aí se acontecer alguma coisa, né? Se algum irmão que está servindo junto com você, o serviço dele é aceitável diante de Deus e você recebe alguma crítica ao seu serviço, você já fica chateado, você fica bravo. Então, aqui é um princípio muito importante para o nosso serviço a Deus. Ao servir a Deus, não devemos depender da nossa capacidade, mas depender totalmente da vontade de Deus, da orientação de Deus. Por que que Abel ele foi um pastor de ovelhas e ele ofereceu para Deus as primícias do seu rebanho e da gordura? Porque naquela época não era o pastoreio, né? A criação de rebanho, não era algo assim que as pessoas utilizavam, não era para o sustento do homem. Mas ele fez isso aqui totalmente por causa de Deus, né? Então, naquela época, as pessoas não tinham o consumo que hoje tem de carne, né? Então, o que aconteceu? Abel, ele a vida dele, talvez ele tenha ouvido isso dos pais, né? Deve viver de acordo com a vontade de Deus, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Com certeza, Abel deve ter seguido a orientação dos seus pais, né? E Caim, não. Caim, na sua força, na sua capacidade, na sua habilidade, fez o que ele achou que devia ser feito e o resultado daquilo ele trouxe, né, e ofereceu para Deus o seu labor, né, da sua luta. Então, queridos irmãos, queridos amigos, queridas irmãs, queridas amigas, nós que servimos a Deus precisamos fazer o nosso serviço totalmente em harmonia com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se nós nos apoiarmos apenas na nossa capacidade, na nossa habilidade, nós vamos ter problema mais cedo ou mais tarde. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de resistência, até mesmo se alguém não elogiar o que você fez, você pode ficar chateado. Então, quando nós servimos a Deus, nós não esperamos reconhecimento de ninguém, nós não esperamos elogio de ninguém. Nós fazemos as coisas apenas para agradar a Deus, né? Que Deus, usando essa história aqui de Caim e Abel, que o Senhor nos dê luz para que nós possamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E Jesus, né, que era o próprio Deus, ele não fez nada de si mesmo. Tudo que ele fez foi de acordo com a vontade do Pai. Então aqui nós temos essa ajuda, né? Então, quando Caim, perdão, quando Abel ofereceu oferta a Deus, ele usou o mesmo princípio, né, do Senhor Jesus. Então, poucas pessoas percebem isso, né? Que o Senhor Jesus, ele não fez nada de si mesmo. Então, aqui nós temos Evangelho de João, capítulo 5, né? Que mostra esse princípio que o Senhor usou no relacionamento dele com o Pai, no serviço dele. 5,19 diz: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, isso aqui está na terça-feira, tá? Nosso combustível é Deus.
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Versículo 19. E depois, lá no versículo 30, diz assim: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Versículo 30. E aí você vê na experiência de Moisés o mesmo princípio. Quando ele teve aquela visão da sarça que ardia e não se consumia, aquilo ali é para mostrar que o combustível para o fogo da sarça não é algo natural, mas vem de Deus. Por isso fala assim: o nosso combustível é Deus. Então Moisés, quando olhou para aquela sarça que ardia no fogo e a sarça não se consumia, né, mostrando que, né, o poder, a capacidade, a força, o nosso serviço a Deus vem dele mesmo. Isso é uma coisa tremenda. Então, são princípios maravilhosos que nós precisamos tomar. E na quarta-feira, aí nós temos lá a confirmação, né, da, do que vimos no serviço de Abel, né, na experiência de Jesus, na experiência de Moisés. Aí nós vemos Paulo falando, né? A excelência do poder é de Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui você ali tem depois, no final do dia, né? Cada dia você tem, escreva a frase que mais tocou o seu coração. E nesse dia aqui eu coloquei assim: somos apenas vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E as palavras-chave, ou, né, que eu destaquei dessa frase foi vasos, barro, poder e Deus. Aí depois é bom aí no final, sugere que a gente ore de acordo com o conteúdo, né, que foi destacado. Por que que é importante nós termos esse discernimento de não fazer as coisas em nós mesmos, por nós mesmos, mas fazer em total sintonia com Deus, em harmonia com Deus, de acordo com a vontade de Deus? Porque em Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23, nós temos uma advertência. Muitas pessoas um dia vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, né? Expulsamos demônios, realizamos curas e etc e tal. E o Senhor vai falar assim, no versículo 23, o Senhor fala assim: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é importante, né, na nossa vida cristã, no nosso serviço a Deus, nós fazemos tudo à dependência total do Senhor. Deus quer somente que sejamos um canal e Ele mesmo fará a obra por nosso intermédio. Assim, Deus se agradará de nossa pessoa e de nossa oferta e as aprovará. Na verdade, quem faz a obra de Deus é a palavra. Por isso que eu e você precisamos imergir na palavra, mergulhar na palavra, receber a palavra profética com simplicidade, com obediência, colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia, para que ela mesma possa realizar a obra de Deus aqui na terra, tá bom? E muitos milagres vão acontecer e eu e você vamos ficar guardados, né? Vamos ser guardados e vamos permanecer até o final e naquele dia vamos comparecer diante do Senhor de cabeça erguida. Aí, a partir de quinta-feira, nós temos um outro personagem, que é exatamente o que trata essa semana, né? Que o título é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Esse personagem é João Batista. Então, aqui em Mateus, capítulo 3, nós temos o início, né, da experiência de João Batista. Aí o versículo 3 diz assim:
porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, qual foi a missão de João? João Batista, ele veio com uma missão: preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Muito bem, então, João Batista, ele foi uma pessoa que usada por Deus para mudar toda uma dispensação. No Antigo Testamento, ali o serviço a Deus por meio do sacerdote era no templo. A dieta do sacerdote era uma dieta especial e as vestes do sacerdote eram vestes especiais também. Aí veio João Batista e contrariou toda a tradição religiosa daquela época. Então ele foi servir a Deus no deserto, ele usava vestes de pelos de camelo, que de acordo com Levítico capítulo 11 era um animal imundo, né? E ele, cinto de couro, né? E a alimentação dele era gafanhotos e mel silvestre. Então veja que é um homem fora da caixa. Naquela época, totalmente fora da caixa no que diz respeito à observância religiosa da época. Então, Deus hoje quer fazer na minha e na sua vida pessoas assim. O Senhor quer virar, sempre, o Senhor quer avançar sempre, o Senhor quer fazer curvas na nossa trajetória cristã, na nossa trajetória espiritual, na vida da igreja, na obra dele aqui na terra. Ele quer avançar. Ele não quer parar no tempo, ele quer avançar sempre. Por isso nós temos que ser pessoas despojadas. Então esse início da vida de João Batista aqui é muito importante. Então ele tinha uma missão a cumprir. E lá em em Lucas, né? Capítulo 1, eu marquei aqui para facilitar, versículo 76, falando de João, João Batista diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então, qual era a missão de João? Essa: preparar o caminho do Senhor, confirmando o que a gente leu lá em Mateus. E mais adiante, aqui em João, capítulo 1, versículo 30, versículo 29, diz que, quando João viu o Senhor, falou: Eis o Cordeiro de Deus e tal. No versículo 30 diz assim: É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Versículo 32. Vou ler até o 34, tá bom? E João testemunhou dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, aí nós vemos que João viu isso. Aí o versículo 34 diz: Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Muito bem. Então, João Batista, pôde confirmar a palavra que ele tinha recebido de Deus. Na missão que ele ia cumprir, quando ele batizou Jesus, ele percebeu que esse era Jesus. Esse era o enviado de Deus. Aí, em Atos, capítulo 13, versículo 28, diz assim:
Mas ao completar a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então aqui mostra que João, ele cumpriu a missão dele. Pronto, você veio para fazer isso, cumpriu a missão. E agora o que João devia fazer? Seguir o Senhor Jesus. Não continuar fazendo uma coisa que ele estava habituado a fazer, né, simplesmente por fazer. Ele tinha que, quando ele batizou o Senhor, ele reconheceu o Senhor como enviado do Pai, de Deus, né? Então ele tinha, o Senhor Jesus, ele tinha que seguir o Senhor como seu discípulo. Tá junto com os outros discípulos ali seguindo o Senhor. Mas aí nós vemos na história de João que não foi bem isso que aconteceu. Por isso que nós queremos encorajar você a ser um João Batista na primeira etapa da experiência dele. Na primeira etapa, ele foi o que realmente todos nós devemos ser: pessoas fora da caixa, pessoas que totalmente fora da tradição religiosa, dos conceitos religiosos, para que Deus possa usar mais. Então ele foi essa pessoa. Aí, aqui em João capítulo 3, versículo 28, diz assim: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aí entra o versículo de onde foi tirado o tema dessa semana, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha, João estava contente aqui por ser amigo do noivo, né? Mas a palavra crescer aqui, no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua, é auxano. Auxano, o significado dela é ampliação, expansão. Isso indica que a noiva é a expansão do noivo, é a ampliação do noivo. Então a igreja, na verdade, é a expansão de Cristo. E em João capítulo 12, versículo 24, nós temos uma porção aqui muito preciosa, né? Que o Senhor falou, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então aqui nós vemos que a igreja é o resultado da morte e da ressurreição do Senhor. Ele era o grão de trigo. Ele caiu na terra, morreu e ele se multiplicou. Então a igreja, então eu não estou alegre só porque eu sou amigo do noivo, mas porque eu faço parte da noiva, né? Hoje você faz parte da noiva. Você está na igreja, você é uma parte da noiva. É o resultado da é essa ampliação, é essa expansão de Cristo, a multiplicação de Cristo. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 15. O que nós precisamos fazer no nosso dia a dia? Cuidar disso aqui, ó, do nosso coração. O meu e o seu coração, o Senhor precisa cuidar para que ele não endureça, para que ele não enrijeça. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Para nós sermos guardados pelo Senhor, possamos ser pessoas que sempre seguem a direção do Espírito, como diz aqui na sexta-feira. Nós precisamos seguir a unção espiritual para a realização da obra de Deus, e nós precisamos lidar com o nosso coração, que é o título de domingo. Bem-aventurados o vosso Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, que o Senhor, de fato, cuide de cada um de nós, na nossa vida cristã, na nossa vida da igreja, no nosso serviço a Ele, para que sejamos cada vez mais úteis ao Senhor. E sirvamos sempre a Deus de acordo com o princípio de Jesus. Se esvaziou, sempre se esvaziou de si mesmo. Nunca procurou fazer, né? Claro que ele tinha, como homem, tinha a sua vontade, tinha a sua opinião, mas ele abriu mão das suas coisas para fazer unicamente a vontade do Pai, para realizar a vontade do Pai. Então, vamos aproveitar, né, o exemplo de Abel, Moisés, aquela visão da sarça, o Senhor Jesus, né, e o João Batista naquela primeira fase dele, e o apóstolo Paulo também, que teve muitas lições e aprendeu que era apenas um canal nas mãos de Deus. Então, vaso de barro, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Que o Senhor abençoe você, que essa semana seja uma semana de muita luz brilhando na sua vida por meio da leitura do alimento diário. Faça, né? Leia os versículos, leia os textos bíblicos. O alimento diário não vem substituir a Bíblia, ele vem para ajudar a gente a entender a palavra, entrar mais na palavra. Ele traz revelações que às vezes você lia um texto e não conseguia alcançar, texto bíblico, né? E passava por cima. Então, o alimento diário, ele vem com uma palavra do profeta, profética, para nos ajudar, para jogar luz na nossa vida, né? Você vê, né? Quando você lia esse texto, convém que ele cresça e eu diminua. Essa palavra crescer, ela tem um significado muito importante. E às vezes você lendo, você não consegue alcançar. Olha aí, o alimento diário, por meio do nosso irmão que batalhou, que foi lá, ruminou a palavra, entrou nela, buscou luz diante de Deus para nos dar revelação, para nos dar direção, e agora você tem isso na sua mão. Você precisa entrar e mergulhar nessa palavra para ganhar o mesmo sentimento. E assim nós vamos servir a Deus sempre com um coração puro, livre, de nós mesmos, achando que nós é que fazemos as coisas. Não. A obra é realizada pela palavra. Precisamos entrar na palavra, deixar essa palavra entrar em nós, até nós e a palavra sermos a mesma coisa. Muitas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor porque confiam muito em si mesmas. Nós precisamos receber isso como um alerta. Não confiar em nós mesmos. Confiar unicamente na palavra, o que Deus faz por meio da sua palavra. Somos apenas canais, e que esses canais sejam limpos, livres de conceitos, de preconceitos, de achismos, de opiniões, de vida natural, para que Deus possa usar esses canais para continuar fazendo a ssua obra aqui na terra, que é a edificação da igreja. Amém? E preparar também para reinar. O Senhor quer reinar na era vindoura, um reino, né? As bodas, é, 1000 anos, reino milenar. Aí depois, no final, o Senhor vai varrer desse universo, ainda aquela última etapa da varredura dele, jogar o diabo, né? Jogar toda a morte, tudo, todo o pecado, toda a iniquidade para o lago de fogo.
e aí nós vamos estar com o Senhor pela eternidade. Amém? Que o Senhor abençoe você, é, que seja uma semana abençoada, você, as pessoas próximas a você, a sua família, seu grupo familiar. Continue cuidando dos irmãos, alimentando os irmãos. Nós percebemos que quando as pessoas estão negativas, né, tem algum problema espiritual, elas ficam procurando outras pessoas para jogar morte nelas. Então, do lado positivo, nós temos que ser aquelas pessoas que têm uma agenda positiva. Não podemos perder nosso tempo. Sempre que falar com alguém, manda uma porção. O que que você ganhou, né, hoje? Que Deus falou com você na Bíblia, na leitura do alimento diário, na leitura de um livro espiritual. Manda porções. É, vamos ajudar as pessoas a ter uma vida na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. E não distrair as pessoas, desviar as pessoas, matar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, cristãos que antes andavam bem, corriam bem, hoje estão semeando morte para todo lado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde de fazer isso, tá bom? Porque um dia nós vamos comparecer perante o Senhor e nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui. E vamos fazer então coisa boa. Vamos levar a palavra, vamos levar vida, vamos levar edificação, vamos levar o desejo, o sentimento de urgência de Deus, vamos levar o ritmo que está no céu, vamos levar para as pessoas aqui na terra, com vozes, trovões, relâmpagos. Nós queremos que a igreja aqui esteja agindo na terra no mesmo ritmo do céu. Deus abençoe você.